Página 23, Física 7b, questão 2118. Um disco de alumínio, inicialmente a uma temperatura T0, possui um furo concêntrico de raio R0. O disco sofre uma dilatação térmica superficial quando aquecido até uma temperatura T. Considerando que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é alfa e E é constante durante a variação de temperatura considerada, e R é o raio do furo do disco após a dilatação térmica, é correto afirmar que R sobre R0 é expressa por... Muito bonito. Primeiro vamos fazer um desenhozinho só para deixar menos abstrata a questão, né? Falou que tinha um disco de alumínio com um furo no meio, então isso aqui tudo é feito de alumínio. Um disco de alumínio inicialmente a uma temperatura T0, então estava com uma temperatura T0. Possui um furo de raio R0, então dali até ali o raio é R0. O disco sofre uma dilatação térmica superficial quando aquecido até uma temperatura T. Nós vimos na aula que quando a gente aquece então algo com orifício, o orifício dilata junto, concorda comigo? Então esse disco todo vai aumentar. Mas nossa preocupação, nosso foco é com o furo, que aumentou para o raio R. Eu exagerei o aumento para que ficasse didático. Após a dilatação térmica, é correto afirmar que a relação R sobre R0 é igual... Quer saber quanto é que é R sobre R0? Ou seja, nós vamos ter que usar a temperatura, né? As temperaturas e o alfa, porque ele falou o coeficiente de dilatação linear, considerando o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então nós vamos considerar que a gente conhece o alfa. Vamos arrumar uma expressão para o R0, Isso aqui vai simplesmente dilatar como se fosse um pedacinho de alumínio, né? Concorda comigo? É como se tivesse um aramezinho de alumínio de tamanho R0. O senhor vai estar oco ali, que o senhor não tem nada? Pois é, mas dilata como se fosse um pedacinho de alumínio de tamanho R0. Olha que interessante. Então dá para ignorar toda a brincadeira e fingir. Quanto é que cresceu esse cara? Vai crescer um delta R, né? Quando eu esquentar ele, concorda comigo? Quem é então a equação do delta R? É R0 vezes alfa. Será que a equação ficou diferente só porque no lugar do L eu usei R? A equação ficou diferente? Não, né? Tranquilo. O que é delta R? É final menos inicial. Vou isolar o R. Passa para lá, R0 mais R0, alfa, delta T. Tudo bem o que eu fiz? E eu posso colocar o R0 em evidência, né, por frescura. R é igual a R0. Não, hoje não vai ser frescura, hoje vai ter uma utilidade. Tranquilo até aqui? Ele pediu R sobre R0, né? Certo? Então eu posso passar esse cara dividindo R sobre R0, fica igual a 1 mais alfa sobre vezes delta T. O curioso é que eu não vi isso na resposta. Mas tem menos T0. Mas sem a raiz? Quando eu bati o olho, achei que tudo tivesse raiz. Ah, que alívio. Então aqui ele colocou em vez de delta T, T menos T0. Tu vê, né, cara? Tem livro, tem a própria apostila, eu acho que fez isso, bobear. Além de ele mostrar que delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T, ele faz questão de lembrar que delta L é L menos L0 e isolar o L. Para que o aluno, de repente, tenha uma forma de já obter o comprimento final, meio sem ter que pensar, entendeu? Simplesmente joga na fórmula e acha o comprimento final. Eu prefiro que o aluno calcule o quanto dilatou, o quanto encolheu e depois raciocine. Tinha um certo tamanho, dilatou? Ah, soma. Né? Tinha um certo tamanho, encolheu, diminui. Certo? Mas tu vê, quando o material estimula o aluno, pelo menos com essa informação, né? Pode ajudar nesse tipo de questão, certo? Que tirando o R foi o que a gente fez.
gente simplesmente achou a relação entre o comprimento final e o comprimento inicial. Costumeiramente nós relacionamos a dilatação com o comprimento inicial e não o comprimento final. É uma questão interessante também. Qual era a letra? B. Letra B. Tem mais, tem mais. Agora vamos para 21, 21. Que beleza! Galerinha, questão 21, 21. Vamos ver se é aquela de fazer o professor gaguejar. Ó, página, é a minha página, hein? Ó, o respeito. Página 24, exercício 21, 21. Um triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo isósceles. Dois lados iguais, então se aqui é x, ali é x também, né? Triângulo retângulo isósceles. É montado com arames de materiais distintos, de modo que nos catetos, o material possui coeficiente de natação a raiz de 2, enquanto a hipotenusa, o material possui coeficiente de natação a sobre raiz de 2. Determine a variação de temperatura para que o triângulo torne-se equilátero. Porra, que questão bonita, tem que tirar o chapéu pro cara, né? Ah, fiquei todo bobo, muito bonito. Então olha só, isso aqui é y. Ele diz que a hipotenusa, o alfa da hipotenusa é a sobre raiz de 2. E ele diz que o alfa dos catetos, coeficiente de dilatação do material dos catetos, é a raiz de 2. A vezes raiz de 2. Tudo em grau Celsius a menos 1. Ele quer que fique equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que tem todos os lados iguais. Tu concorda então que para o triângulo ficar equilátero, o x vai ter que ficar igual ao y? Certo? Só que tu vê, né? x0, y0 numa temperatura T0. Eu quero futuramente que o triângulo numa temperatura T vai se entortar, obviamente, concorda comigo? Porque triângulo equilátero com 90 graus não existe. Então vai sofrer uma deformação ali. Apesar da deformação, essa deformação vai ser só nas juntas e não nas hastes retas. Tu vê, eu tenho que fazer essa... Né, tem que considerar isso. E aí vai ficar dessa forma, né? Só que nessa nova temperatura T, isso vai acontecer. Pela fórmula da dilatação linear, nós conseguimos achar qual é o comprimento final, né? A partir do comprimento inicial, certo? Como eu acabei de deduzir a fórmula, então, por praticidade, vamos já usar ela. O comprimento final é o comprimento inicial multiplicado por 1 mais alfa vezes ΔT. Tudo bem? Quem era o comprimento final para o x, então? Fica x0, concorda comigo? x0, que multiplica 1 mais, qual é o coeficiente de dilatação do cara que eu chamei de x, que é o cateto? A vezes raiz de 2, vezes o quê? O ΔT, né? Concordam? Tudo bem para vocês? Do outro lado, y0, tamanho inicial, multiplica 1 mais 1 da fórmula. O alfa da hipotenusa é diferente, A sobre raiz de 2, muito obrigado, vezes ΔT. Professor, Pois não. por que na primeira ali não pode ser o T0? Tipo, vai ser o T0 só que não vai ter uma temperatura... Mas aí que tá, deixa eu ver, um triângulo isósceles é montado, né, de modo que os catetos, blá 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 blá. Enquanto a hipotenusa, o material possui blá blá blá. Determine a variação de temperatura que torna o triângulo equilátero. Ele já está pedindo, como ele não falou temperatura inicial, ele não pode pedir a temperatura final, ele só pode pedir o ΔT. Ou, considerando que a temperatura inicial é T0, calcule a temperatura final. Certo? Como ele não me forneceu, ele pediu, eu quero o ΔT. Então a nossa incógnita é o ΔT.
Porém, nós temos outras incógnitas ali. Não vai dar para isolar o ΔT. Por que que não? Eu não conheço a relação entre o x0 e o y0. Então nós temos que arrumar uma relação entre o x0 e o y0 para matar essa encrenca matemática que surgiu. Pitágoras, a relação entre x0 e y0 é tal que x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, perdão, é igual a x0 ao quadrado mais x0 ao quadrado. Y0 ao quadrado é 2x0 ao quadrado. Extraindo a raiz em ambos os lados, e como trata-se de tamanho mais ou menos, vai ser ignorado. Raiz de 2x0. Concorda comigo? Então eu tenho o direito, no lugar desse y0, colocar a raiz de 2x0. Vai ficar x0 que multiplica 1 mais a raiz de 2 vezes ΔT é igual a y0. Raiz de 2x0 que multiplica 1 mais a sobre raiz de 2 ΔT. Agora é com vocês. Dá para dividir ambos os lados por x0, obrigado, a incógnita vazou. Essa, qual com qual? Essa daí com essa debaixo do ar. Ó, cuidado, tá? Isso, o importante é perceber que vai ter uma propriedade distributiva ali, certo? Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes a sobre raiz de 2. Aí dá, né? Concordas? Porque aí raiz de 2 vai cortar com raiz de 2, agora sim. Beleza? Tranquilo, assim ficou legal. Quem que eu quero isolar? O ΔT, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos passar esse cara para cá, vai ficar 1 menos raiz de 2 é igual. Esse cara vai para lá. A vezes ΔT menos a raiz de 2 ΔT. Assim eu posso colocar o ΔT em evidência. ΔT que multiplica a menos a raiz de 2. Eu poderia colocar o a em evidência se eu quisesse. E aí eu posso passar esse cara que está multiplicando. Eu vou querer colocar o a em evidência também. Pode ser? Ah, tanto faz. 1 menos raiz de 2 sobre, agora sim, a em evidência também. 1 menos raiz de 2 ΔT. 1 menos raiz de 2 dividido por 1 menos raiz de 2, ΔT deu quanto? 1 sobre A. Fiquei com medo de escutar A. 1 sobre A. Bonita, hein? Né, cara? Que questão bonita, cara. Olha só que pedida boa. Eu fico todo bobo. Muito bom. Show de bola. Questãozinha bonita. Dá uma olhadinha no gabarito, por favor.